gente. Maravilha, sejam muito bem-vindos ao Conversas Conscientes de hoje à noite. Eu sou a Caroline Souto, sou fundadora da Angatu. Angatu, em tupi, significa alma boa, significa felicidade e significa bem-estar. Essa empresa ela foi criada com base numa filosofia que é a alma brasileira a serviço do desenvolvimento humano. Então, a partir de algumas experiências e alguns estudos que eu tive, durante a minha vida, nasceu a Angatu e o Conversas Conscientes, eu acho que conversa muito com esse propósito, essa filosofia e o propósito da Angatu de ajudar pessoas e empresas no seu caminho de autotransformação. Para mim é uma alegria enorme estar aqui nesse primeiro Conversas Conscientes com pessoas tão especiais, com o apoio do Sicredi, tem alguns executivos aqui do Sicredi conectados conosco, a Dani, a Lise, e também abrindo esse espaço de conversa com o França, que com toda a sua generosidade, que talvez alguns de vocês já conheçam, aceitou estar aqui comigo hoje, com todos nós, conversando sobre cultura de confiança e sobre talvez até esse novo paradigma de liderança, né, França, que a gente estava aqui nos minutos iniciais trocando uma ideia. Então, seja muito bem-vindo a esse espaço. Queria te dar aqui queria pedir para tu abrir o teu microfone e dar teu boa noite aqui para as pessoas, para a gente poder começar a nossa conversa. Boa noite, pessoas incríveis. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a sua presença. É um presente para mim ter a possibilidade de me conectar contigo e você abrir um espaço na sua agenda para me ouvir. Isso é um privilégio, porque quando a gente se coloca à disposição de ouvir uma outra pessoa, nós só estamos dando espaço para outra pessoa melhorar para ela mesma, né? Porque quando a gente fala, a gente expressa quem nós somos, aquilo que tem no nosso interior, a gente fortalece as nossas crenças e a gente ganha mais sobre nós mesmos. E quando a gente tem coisas boas para falar, isso é melhor ainda, porque tem coisas muito diferentes que as pessoas andam falando por conta daquilo que tem dentro de si. Nós vamos falar um pouquinho desse líder internalizado em nós, dessa força de expressão de cada um de nós, dessa intenção de cada um de nós, e estar aqui com esses ouvidos maravilhosos. Eu espero que os filtros de vocês sejam aí, assim, bastante generosos também para tudo que eu vou trazer. Eu vou falar alguns assuntos que não é sobre você, não é sobre o outro. O que eu mais vou falar é sobre mim, sobre as experiências que eu tenho vivido. E se você não concordar em algum momento, que bom, né? Porque é sobre isso, sobre essas formas de pensar de maneira diferente que vai fazendo com que a humanidade vai progredindo. Então, acredito muito na transformação a partir da interação com outras pessoas e vocês me possibilitarem estar aqui interagindo com vocês é um presente maravilhoso, né? Yeah, Muito obrigado aí por ceder parte da sua noite para mim. é mesmo, é um presente. É um presente para todos nós, né, França? A gente combinou o seguinte, eu e o França, a gente estava conversando antes aqui de vocês entrarem, e a nossa ideia é fazer um bate-papo mesmo. Então, se alguém tem vontade de contribuir, tem alguma pergunta, vamos imaginar que a gente está numa sala grande e que estamos todo mundo aqui querendo construir entendimento, aprender juntos sobre como é que a gente pode cada vez mais acho que apoiar os espaços dentro das organizações para que elas possam ser realmente espaços de realização das pessoas, momentos talvez de um exercício do seu propósito, né? E isso parte pela confiança, é um ponto de partida. A confiança é um ponto de partida. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, abre o microfone ou pode colocar no chat. A gente vai construindo junto e aprendendo junto nesse Conversas Conscientes, ok? Quero então começar, França, te perguntando um pouquinho sobre e essa tal confiança? Fala para nós um pouquinho sobre, talvez, como é que começou a ideia do teu livro, o que que é essa confiança, né, como base das relações humanas nas organizações. Então, a história do livro, ela veio de uma jornada, né? Chegou uma hora que eu achei que eu precisava contar um pouco sobre essa jornada para as pessoas, porque os ambientes corporativos eles andam ainda sentindo muita dor. E eu tenho
assim, como missão de vida. As pessoas estão trazendo vários nomes, eu ainda trago como missão de vida. Uhum. É, entender melhor esses ambientes corporativos e dar um novo significado para o trabalho. O trabalho ele faz parte da história da humanidade, né? Lá do princípio de quando nós, para estarmos vivos aqui hoje, essa galera toda olhando para essas telinhas, significa que alguém lá dedicou um tempo da sua vida para poder buscar recursos. O trabalho está muito vinculado à sobrevivência, lá no princípio, das batalhas que a gente teve que viver. E aí o livro traz um pouco disso, né? A história do matar um leão por dia, essas coisas todas que a gente ainda guarda isso nos ambientes corporativos, só que isso já está, vamos dizer assim, já não está mais em tempos de continuar fazendo parte dos nossos dias, porque quando nós vamos para os nossos trabalhos, nós não vamos para matar leões. Quando nós vamos para os nossos trabalhos, a gente vai para achar um ponto de aprimoramento para o nosso progresso. Uhum. E aí tem a conexão com evoluir e servir, né? Uhum. Que eu trago esse evoluir e servir dentro do princípio budista, mas tem vários outros também. No cristianismo fala sobre a caridade e o progresso. Enfim, eu posso trazer aqui exemplos de todas as crenças que a gente pode ter sobre a nossa conexão com o universo, mas como seres, nós estamos aqui para esse progredir, para essa evolução. E a nossa evolução ela só acontece se a gente estiver servindo alguém. Olha essa coisa interessante. Uhum. Então, trabalhar é a arte de servir alguém com o seu talento, né? Uhum. Que o talento um dia foi chamado, era a nossa moeda, e agora é a nossa forma de ser. E o livro, ele passa por isso. Como é que eu levo um pouquinho de carinho para o coração e para a mente das pessoas, para que as pessoas possam entender que sim, é possível. Nós podemos transformar isso em alguns métodos, fazer sentido para todos nós e aprimorar cada um de nós, porque Uhum. todos os dias eu acordo uma pessoa melhor. Todos os dias eu consigo me tornar um ser melhor se eu tenho a clareza e a consciência de que isso é importante para mim. Porque Uhum. há pessoas que é uma falta de consciência apenas, só uma Uhum. falta de consciência, eles passam a vida existindo, né? Uhum. E Uhum. outras passam a vida fazendo sentido viver, né? Uhum. Então, Uhum. essa questão da confiança, ela vem para a gente de uma maneira muito prática. Como é que Uhum. eu construo a confiança dentro do meu ambiente corporativo? É como eu construo a confiança na vida, né? Uhum. Primeiro, precisa ter coerência. Então, Uhum. as relações onde nós temos coerência, aquilo que a gente fala, está alinhado com o que eu acredito, o que eu falo e como eu me comporto, né? Essa coerência dá para as pessoas uma tranquilidade na interação comigo. Uhum. Não há surpresas, está ali, né? É uma pessoa que realmente eu posso conviver com ela. Então, a gente para de ficar fazendo as análises de risco para a sobrevivência e você começa a viver, conviver com alguém, né? Porque a Uhum. confiança é isso, né? Vem do princípio do fiar com, né? Quando a gente fazia as rendas, os trabalhos juntos ali, a gente Uhum. fazia, cada um fazia a sua parte do tecido e depois juntávamos tudo isso e estava ali uma Uhum. manta maravilhosa, um tecido incrível, lindo e tudo mais, né? Então, esse fiar juntos é a confiança. Então, o que você está me dizendo, quem você é, eu te reconheço. Uhum. Eu te reconheço como continuidade de mim, alguém que não vai me ferir, alguém que eu posso estar ao seu lado. E Uhum. como é que a gente constrói isso? A gente também constrói isso com a consistência. Ou Uhum. seja, todos os dias um pouquinho. Um dia desses eu estava vendo um vídeo do Simon Sinek e falei, conversa demais comigo, né? Porque assim, não é sobre você ir para a academia e fazer um exercício um dia inteiro, ralando lá, levantando 200 quilos, porque no outro dia você vai estar arrebentado. É sobre um pouquinho por dia, é sobre aquela coisa de conquista de todos os dias. E aí Uhum. eu digo para as pessoas que dentro das organizações onde a gente peca, a gente fala coisas para as pessoas, a gente se comporta com as pessoas, mas a gente mostra quem é, sabe quando? É no momento de crise. Uhum. A Uhum. empresa entrou em crise, aí esquece tudo, vamos voltar a todos aqueles discursos antigos de gestão de RH, vamos cortar cabeça, eu fico imaginando, cortar cabeças, né? Uhum. E aí, aqui dentro tem que ter sangue no olho, eu trago todos esses contextos lá no livro, né? Sangue no Uhum. olho, eu fico imaginando uma organização, quando as pessoas começam a falar isso para mim, porque eu sou muito visual, né? É,
na minha empresa, só pessoas com sangue no olho. Eu falo assim, rapaz, eu fico imaginando todo mundo com os olhos Uhum, sangrando, uhum, né? Isso me faz mal, né? Porque não é sobre isso. Então, como é que a gente vai ter organizações que vai sustentar o progresso do ser humano? O é, meu trabalho ele serve para isso. Eu uhum, interajo com pessoas todos os dias, vai ter acontecimentos muito positivos e eu vou ter que lidar com coisas que também não me agradam, né? Eu digo que não tem má sorte e boa sorte. Você tem a boa sorte, né? De fato, você tem a má notícia ou boa notícia. Você tem a notícia boa e a notícia que você não gosta. Mas uhum, um dia você vai saber que aquilo foi fruto também do seu processo de crescimento, entre outras uhum. coisas. Só não pode ser tóxico, só não pode ser Uhum. demais para todos nós, né? É, Então, é por aí. O livro nasceu dessa vontade de levar um pouquinho de conforto e de fé de que a gente pode, sim, sim, tornar os ambientes corporativos um lugar muito melhor. sim. Essa tua fala riquíssima, né, França, agora só esse pedaço já dá já é o livro, né, só esse pedaço é o livro, que eu acho que tu fala um pouco sobre uma filosofia que eu acho que a gente compartilha, que é que a gente está aqui para aprender e elevar a vibração do planeta. Não tem é isso que nós estamos aqui fazendo. E as organizações, o trabalho em equipe e as próprias organizações são uma excelente forma de a gente aprender sobre nós mesmos e ajudando a impactar tanto internamente quanto as comunidades a qual essa empresa serve, porque uma empresa existe dentro de um mercado para entregar algo, né, nos conceitos mais estratégicos lá de 1900 e bolinha, nós estamos falando aqui de que a empresa nasce para atender a necessidade de alguém. E eu acho que com a evolução do tempo, a gente está vendo que as organizações hoje precisam acessar a verdadeira responsabilidade social e ajudar a impactar e a melhorar a comunidade, melhorar os seus espaços, né, que estão inseridos para que a gente possa ter uma vida com mais sentido e mais significado. Então, acho que essa filosofia a gente compartilha, né, França? É verdade, Carol. E falando de campo vibratório, Uhum, acho que vamos começar a trazer as coisas que eu não tenho conversado com essas pessoas que estão aqui na sala ainda, né? Que eu prometi para as pessoas que iria trazer algumas coisas novas. Falando em campo vibratório, nós temos algumas pessoas que estão desenvolvendo alguns estudos aqui nos Estados Unidos e nas universidades, tanto no Colorado como também aqui na Califórnia. E esses estudos passam por fazer análise do campo uhum, vibratório das emoções das pessoas. uhum, uhum, Olha que coisa uhum, interessante. Então, baseado, se vocês colocarem aí vibração das emoções, vocês vão encontrar aí no Google, tudo mais, tal, os autores, entre outras coisas. E eu tenho me conectado com essas pessoas e tenho desenvolvido programas junto com outras pessoas aqui nos Estados Unidos que falam sobre elevar a energia, uhum, elevar em hertz, ou seja, uhum, se você tem dentro da sua organização o medo, a dor, a inveja, então a pessoa quando está sentindo a inveja, ele vibra numa energia mais baixa do que o uhum, normal, ok? E a inveja está ali, e aí isso dá uma vibração, que é a sua conexão entre as ondas cerebrais uhum, e o bombeamento do seu batimento cardíaco e gera um campo em torno de você. Os caras já estão medindo isso, estão dizendo, uhum, você parte de 20 Hz, 40 Hz, 50 uhum, Hz, 100 uhum, Hz. uhum. Quando você vai mudando a sua energia nessa sua forma de interagir com o mundo, você aumenta a quantidade. Opa! Uhum. Quando você me descobre, né? Espera aí, Só França, põe chão a para gente vai cartaz. deixando vocês a turma no mudo. Deu, agora acho que deu. França, tu tá no mudo, França. Oxe, eu fiquei no mudo também, né? Mas vocês estavam me ouvindo? Acho que perdemos 2 minutinhos, 2 Tá minutinhos. bom. Falamos dos 20 Então, vou hertz e voltar. depois Então, aí você tem os 20 Hz, 40, 50 e tal. E aí, quando você vai mudando o processo, quando você entra no estado de equilíbrio, né? uhum, Aí você ainda está em torno de 140 Hz. E você vai evoluindo nesse aspecto até chegar no campo do amor, do uhum, sentimento de paz. Porque a paz é o seguinte: a gente fala da paz, das guerras, entre outras coisas, mas a paz interior é quando você consegue colocar todas as ondas em torno de você, das suas ações, em equilíbrio. uhum, Isso vai te dar aí, sei lá, uma quantidade de hertz, sei lá, 400 hertz, 500 hertz. E aí você imagina que todos nós aqui estamos juntos dentro de um mesmo ambiente,
E todos nós estamos vibrando agora com alguma coisa. uhum, Olha só que coisa interessante. E esse nosso campo vibratório vai dar combinação dentro do ambiente. E uhum, daqui a algum tempo, porque todo mundo fala, você está maluco, né? Mas há algum tempo atrás, quando eu falava que eu iria. Você não conecta um fio, né? A telefonista tinha que conectar o fio para mandar mensagem para o ramal no passado. uhum, E hoje não, os celulares chegam. E tem gente que fala assim, mas como é que pode a voz da pessoa? Agora nós estamos falando aqui, como é que pode eu estar conectado com vocês à distância, horários diferentes, uma série de coisas está funcionando essa nossa interação. uhum, Daqui a algum tempo, nós vamos ter indicadores que vai medir os hertz de uma organização, aquilo que a gente está uhum, gerando só por uhum. causa da vibração das pessoas. Consegue imaginar um negócio desse? Sei. Então, o papel da liderança é um papel fundamental, porque, inclusive, vai definir o campo vibratório daquele ambiente. Se as Uhum, pessoas estão tendo emoções boas ou emoções negativas, né? uhum, Uma das coisas interessantes é que eu tenho falado que, quando as pessoas falam da liderança tóxica, e algumas palavras vêm para nossa uhum, boca, né? Porque parece que já vem inspirado pelo universo, né? uhum, Liderança tóxica. O que é uma liderança tóxica? É uma liderança que intoxica o ambiente. Ou uhum, seja, uhum, quando essa pessoa fala, porque nós somos todos formados de moléculas e átomos. Nós uhum, somos estruturas atômicas. Dá para pensar que eu sou uma estrutura atômica aqui? Então, está aqui todo o componente químico de vibração energética aqui no meu corpo agora, assim como vocês também são. Dependendo de como chega a informação para você, você começa a produzir substâncias dentro do seu organismo, porque emoções é isso, são cargas de substâncias, moléculas que você está criando para dentro do seu organismo. Então, uhum, você está lá abastecendo o seu organismo. Então, a pessoa que é tóxica, além de intoxicar o outro, ele também está alimentando a si próprio, com uhum, aqueles pensamentos, aquelas coisas todas. Então, você imagina que alguém doente que está se alimentando da toxina que ele mesmo entrega. uhum, uhum, Porque a gente só entrega o que a gente tem dentro. uhum, uhum, Eu só te entrego amor se eu tenho amor dentro de mim. uhum. Se eu só tenho ódio dentro de mim, eu vou te entregar uma maior porção de ódio do que amor. Sei. Porque isso é quem nós somos, a nossa consciência, a nossa intenção. E Uhum, como é que a gente vai estudar melhor esses líderes para poder resgatar esses ambientes de trabalho que a gente tem pela frente, sabe? sei. Então, quando a gente fala de confiança, é isso. Quando você tem confiança, você tem harmonia. Quando Uhum, você tem harmonia, você tem paz. E quando uhum, você tem paz, você aumenta o campo vibratório dentro da sua organização e você gera saúde. exatamente. Saúde mental, uma série de outras coisas estão acontecendo ali. Exatamente. E a gente acha que está tudo desconectado, e não está, né? Não Eu tá. falei demais agora? Vamos lá, Não, pessoal. tá Falem ótimo. vocês aí agora. Tá ótimo. França, eu botei uma referência ali no chat. Tem um documentário do Netflix que se chama Rio, e que ele fala sobre essa, ele mostra os pesquisadores medindo essa questão da frequência a partir daquilo que a gente sente e como que isso, ele mostra os metais se mexendo, a água, mede tudo. É muito interessante de ver, e acho que conversa muito com isso que tu está trazendo, e eu acho que dá um novo sentido para o desenvolvimento humano. Que a gente está falando aqui de Sim. uma coisa que é uma responsabilidade da liderança muito maior do que apenas atingir o resultado da organização no final do quarter ou no final. Nós estamos falando aqui sobre a nossa capacidade de melhorar as relações no mundo. Então, e pelo efeito o ripple effect, né, pelo efeito borboleta, o que a gente faz num pedacinho, ele reverbera nos demais. Então, isso é muito importante a gente cuidar da gente, né? Vanessa, tu tá com teu áudio aberto aqui, Vanessa. Ah, agora deu, tá, boa. Então, isso eu acho que traz um novo sentido para desenvolvimento humano, França. E tem teorias que já falam sobre isso, liderança ressonante, por exemplo, que estão trabalhando sobre essa liderança que transmite uma vibração e que tem a capacidade de mudar os seus espaços, o seu ambiente. Sidney acabou de entrar de novo aqui. Sidney, seja bem-vindo, boa noite. Sidney foi teu aluno, França, lembra aquele MBA que nós fizemos, que tu fez a fala de fechamento de um MBA no ano passado? Tem Sim, vários alunos sim. teus aqui. Coisa boa reencontrar todo mundo aí, hein? Uhum. Que maravilha. França, Então, tem uma pergunta aqui no chat, não sei se tu quer falar vamos e lá. depois eu faço a pergunta, se tu... Não, traga a Tá, pergunta, porque a gente tem que dar, dá dar, dar espaço. oportunidade para as pessoas aí. Boa.
Uma pessoa, a Jéssica, na verdade, colocou aqui que gostaria muito de te ouvir falar sobre a construção de cultura de confiança em órgãos públicos e em organizações complexas, como universidades e hospitais. É uma construção possível? É diferente da construção nos demais tipos de organização? Como é que tu vê isso? Ai, querida, vá. Espera aí, Kelly. Bom dia, boa noite, Kelly. Boa noite, querida. Seja, Estou já colocando no mudo. seja bem-vinda, obrigada. França, tá contigo. Tinha postado agora há Então, pouco. Respirar. vamos lá. A gente vai administrando aí Uhum. os ruídos sonoros aos poucos. Deixa eu dizer para vocês que é o seguinte: vamos imaginar assim, a gente estava falando de luz, né, de Uhum. aumentar o nível do campo energético, essas coisas todas. Vamos pensar que dentro dos ambientes corporativos também vamos imaginar alguns Uhum. lugares mais iluminados, outros lugares menos iluminados, né, Uhum. por conta dessa possibilidade que a gente tem. Ou seja, quando você tem a luz, é mais fácil de enxergar, né? Uhum. As pessoas veem logo aquilo que você está fazendo e logo te acolhem e mais pessoas vão caminhar junto com você. Quando o ambiente tem aquilo que eu chamo de elevado escuridão, ou seja, tem mais assuntos que são... porque tudo que tem aí somos nós mesmos que criamos. Uhum. Dentro dos modelos de gestão, se faz mal é porque a gente criou os conceitos, as ferramentas, entre outras coisas. E a gente vai reformulando essas ferramentas de acordo com o tempo, baseado no nosso progresso também, que a gente vai aprendendo que coisas que nós fizemos no passado não servem mais hoje, né? Uhum. E aí todos os dias eu penso assim, isso que eu estou fazendo hoje, daqui a 50 anos, eu me julgaria como alguém que fez alguma coisa que não foi bom para as pessoas, né? Uhum. Porque esse é o julgamento que a gente faz lá na frente. O julgamento ético é sobre isso. Se as nossas ferramentas, elas são saudáveis. Eu olho para as ferramentas de gestão, e tem muitos colegas de RH, muitos colegas de gestão tal, que às vezes eles ficam um pouquinho chateados comigo, mas eu falo, peraí, se a sua ferramenta não é sobre a ferramenta, é sobre a intenção, porque você entrega a ferramenta na mão da pessoa, mas a pessoa pode fazer estragos com aquela ferramenta, né? Então, uma chave de fenda, alguém pode furar alguém com uma chave de fenda. A mesma coisa são as ferramentas de gestão. Então, as pessoas estão ainda utilizando as ferramentas de gestão de uma maneira para fazer coisas que machucam ou aqui eu não consegui traduzir agora, né? Faz tipo torcem as pessoas, sabe? Aqui a gente tem o termo do squeeze, né? Se o seu modelo de Tortura, é gestão uma tá, tortura, uma tá tortura. torturando as pessoas ou não? Porque, por exemplo, aí você fala avaliação de desempenho, é maravilhoso o conceito, mas tem muitas pessoas utilizando da ferramenta para poder dizer coisas pesadas para as pessoas, né? Então, porque muda o chefe, você está lá com grande desempenho, aí vem um outro chefe, aí você passou a ser uma pessoa com péssimo desempenho, a ferramenta é a mesma, as metas são as mesmas, onde está o problema? O problema está na intenção de quem usa a ferramenta. Uhum. Então, Uhum. dentro das organizações, a gente precisa aumentar o campo de luz, o fecho de luz. Como é que Uhum. você aumenta o fecho de luz? Quando você tem algum ou alguns gestores que abraçam a causa de fazer uma gestão Uhum. voltada para a cultura de confiança. Aí você vai aumentando, porque vai até chegar o momento onde aqueles que não querem apoiar o movimento da transformação da cultura Uhum. sintam vergonha. É igual a história do inclusão, diversidade e equidade, Uhum. ok? Há 20 anos atrás, isso tinha pessoas que contavam piadas no escritório, faziam coisas horríveis com outras pessoas. Uhum. Eu já ouvi pessoas, eu fiz parte. O bom é que eu faço parte de uma geração que viveu todos aqueles tormentos, né? Eu Uhum. fui testemunha de todos esses tormentos. Posso trazer vários exemplos aqui, mas que hoje não são mais permitidos. Uhum. Dentro das escolas, entre outros lugares, a gente chamava as pessoas de coisas horríveis. A gente atribuía nomes ou apelidos às pessoas que eram horríveis. Uhum. E estava tudo bem essas coisas no passado, hoje já não está mais. Então, por que não está mais? Porque você consegue atingir o estágio de luz para Uhum. aquele específico assunto, que o outro que está do outro lado, ele começa a sentir vergonha. Uhum. E fica ali, né? Vai lá no WhatsApp, vai lá, porque ainda tem o gueto, porque são as pessoas de um lado e as pessoas do outro, isso sempre vai ter as polaridades, né? Uhum. Dentro das histórias, das organizações e tudo mais. E Uhum. aí, só que as pessoas vão se sentir mal de fazer o que estão fazendo. Uhum. Então, o que acontece? Eu recomendo que você comece no pequeno.
começa em você. O meu comportamento, ele precisa ser tão reto e tão transparente para as pessoas sobre esse processo de confiança, que o meu colega do lado vai sentir vergonha de ser diferente disso. Uhum. Então, quanto mais pessoas que abraçam a causa e resolvem se... Porque, assim, é um processo de progresso da alma. Um Uhum. progresso... A alma, aquilo que anima o corpo. Aquilo que anima o meu corpo, anima com que intenção? Com que vontade? Porque chega uma hora que eu começo a exercer o meu papel e outras pessoas vão falar, rapaz, não vou fazer desse jeito, né? Porque antes, como é que funcionava antes? A gente se reunia e a gente comia como porcos. Eu fico imaginando lá no começo, nas eras primitivas. Mas aí alguém foi se ajeitando, e aí hoje já não cabe mais aquele tipo de postura à mesa. Você concorda? Porque a gente vai respeitando o espaço do outro, não vai tocando a comida do outro, entre outras coisas. Isso também funciona em todos os ambientes, e não é, e essa é uma coisa interessante, porque não é porque você é uma organização pública, entre outras coisas, que te torna diferente, porque as privadas também, tem um monte que ainda está cheio daquela nuvem escurecendo o ambiente, Uhum. sabe? Então, Uhum. você precisa de líderes que vão ali, porque eu chamo de líderes de luz, Uhum. líderes iluminados que entram, começam a fazer, independente de todas as tempestades, não desistir nunca, né? Isso é muito Sim. bom. Sim. Jéssica, queria te dar a oportunidade de tu abrir teu microfone aqui, ver se tu quer interagir, se tu quer fazer mais alguma pergunta, como é que tu vê isso dentro da tua organização, se tu quiser abrir o microfone e conversar conosco, muito bem-vinda. Uhum. Boa noite, pessoal. Me escutam bem? Sim, super bem. Sim. Certo. Obrigada, França, pelo retorno aí da pergunta. Eu acredito muito que a atitude individual age sim como um parâmetro para os demais. Mas eu vejo como um grande desafio ainda a construção dessa cultura de confiança em órgãos públicos, principalmente, e em organizações complexas, porque envolvem outros fatores que muitas vezes não dependem só do comportamento individual, né? Uhum. Então, eu quis trazer esse questionamento. Perfeito. Eu já vou pegar aqui a contribuição da Michele, só para voltar com a Jéssica, uma análise que eu tenho a respeito de perspectiva de tempo, ok? Exatamente há 4 gerações atrás, da minha, não da sua, Jéssica, mas da minha, talvez da sua sejam 5 ou 6, 4 gerações para trás, como que era o trabalho na época do meu bisavô? Era escravo. O trabalho era escravo. E nós ainda guardamos resquícios de tudo isso, né? Ainda temos... Eu estava falando para o pessoal que é muito interessante, e aí, desculpem, gente, eu não estou querendo falar mal do Brasil, mas tem algumas coisas que faz parte de uma cultura, mas não faz parte de outra. Uhum. Uma delas no Brasil é que a gente educa os nossos filhos para não ser serviçal. Uhum. A gente educa os nossos filhos para ele não ser pedreiro, não ser caixa de supermercado, não ser nada dessas coisas. Então, a gente já começa querendo levar ele para ser chefe, líder, gerente. Depois a gente fica falando das organizações que os adolescentes já querem logo o topo da organização, mas é porque é o que a gente quer para os nossos filhos. Porque a gente entende que eles não devem fazer aqueles trabalhos braçais. Já há outras culturas, em outras organizações, lá nos países nórdicos, no Canadá, entre outros lugares, que faz parte do processo você colocar ele para ser o atendente do McDonald's. Eu não queria ter falado a marca, me dei mal. Já foi. Tudo bem. A gente bota um pi Ou depois, seja, a gente você fala, edita e bota um... seu embalador no supermercado, entre essas coisas, porque isso faz parte do processo de entender esse contexto social e a minha contribuição para ganhar o meu e progredir. Uhum. Não tem ninguém que vai dar para mim. Como Uhum. é que eu cresço dentro desse processo? Então, nós temos uma cultura em alguns países latinos que é pelo não trabalho, eles classificam o trabalho. E aí isso faz com que o trabalho tenha uma percepção de que aquele tipo de trabalho não serve para os meus. Uhum. Não serve para os meus, mas serve para os outros. Tem alguma coisa errada nisso. Uhum. Então, há 4 gerações atrás, na época do meu bisavô, a minha avó conviveu, vocês nunca ouviram falar disso, mas conviveu com, teve a história do Lampião, essas coisas todas, tal, Uhum. entendeu? Aí foi passando esses processos. O que era o Lampião? Era
guerras, batalhas e não sei o quê, violências, estupros, uma série de coisas acontecendo. Mas eu estou falando isso há coisas de 100 anos, 150 anos atrás. Não está tão longe de nós. Aí, quando eu faço a projeção dessa, olha a humanidade, vou ver nos recortes como é que funcionava em cada década. Quem era a humanidade em cada década? Aí eu olho 2 décadas para frente, aí eu me lembro que 3 décadas para frente, vamos dizer assim, porque eu costumo fazer a projeção de que em 2040, 2050, nós teremos ambientes corporativos diferentes. Porque nós estamos ensinando para os nossos jovens, as crianças que estão nascendo hoje e tal, que não é assim. A gente está falando, você precisa conectar o seu negócio com propósito, entre outras coisas tal. E aí, mas eu tenho, a maioria das empresas que tem hoje, 95%, 97%, ainda são empresas que nasceram com a geração de 4 décadas, 5 décadas atrás. E eles vivem exatamente aquilo que foi impregnado, que é o que eles acreditam. Aí eu falo para todo mundo, a coisa mais gostosa que eu tenho para dizer é que eu vou morrer. Olha que coisa louca. Eu vou morrer. Isso é muito bom. Porque eu vou morrer e vou levar comigo todos os meus paradigmas, todas as minhas crenças, todas as coisas que não funcionavam, porque ainda bem que aqueles que viviam há 150, 200 anos atrás morreram, porque senão eles estavam tentando escravizar até hoje. E na medida que vai limpando a humanidade, vai chegando uma nova geração com uma nova consciência. Isso é um negócio incrível. Quando eu olho para a humanidade, eu falo, a humanidade é bela, esse universo é maravilhoso. Porque a cada novo passo, vamos chegando... Por que nós estamos aqui falando sobre essas coisas hoje? Se nós estivéssemos falando sobre isso 30 anos atrás, acho que não teria ninguém na sala. Porque não era contexto. Então, eu entendo muito bem que o que a Jéssica está nos trazendo, mas a melhor coisa que eu digo para você é não perca a esperança, porque está bem pertinho, daqui a 20, 30 anos, nós vamos ter organizações mais inclusivas, organizações para todas as pessoas, organizações onde os líderes não vão mais ter tantas toxinas dentro de si para poder expurgar isso para o outro, porque as pessoas só são tóxicos porque eles são tóxicos por dentro, né? Então, vai ter muitos processos de cura daqui até lá, e isso vai ficar bem melhor. Eu acredito nisso, viu, Jéssica? Então, você vai poder ver isso muito bem. Eu não sei sobre mim, né? Não sei se eu tenho tanto tempo ainda pela frente, até lá, até 2040, 2050, mas em 2040, 2050, nós vamos ter organizações que serão muito mais conscientes do que hoje. Eu fico imaginando isso, né, quando eu volto. Michele está por aí também com a mão levantada há um tempão. Perdão, Michele, que eu falo demais. Bem, Michele, depois eu vou adicionar uma coisa que eu acho que o França trouxe um outro elemento aqui fantástico para a nossa conversa. Michele. Obrigada. Primeiro, preciso de agradecer, que é uma grande oportunidade. Li o livro recentemente, já indiquei, comprei para um monte de gente. Enfim, até me bloquearam na Amazon na última semana, porque eu acho que eles estavam achando que eu estava querendo revender. Mas, enfim. E agora, nesse momento, eu estou construindo um grupo de estudo do seu livro, Luiz. Então, assim, é realmente uma grande oportunidade. Agradeço muito. Assim, eu quero primeiro trazer um ponto da perspectiva da Jéssica. Eu também sou de organização pública e eu vejo que a gente tem um desafio que é bastante peculiar. Eu não acho que seja mais difícil ou menos difícil. São realidades diferentes. Mas é o desafio que a gente precisa ainda, muito forte, de uma cultura de comando e controle, em função da prestação de contas à sociedade, especialmente quando a gente é tão atacado a respeito do nosso compromisso com o trabalho, da nossa realidade, que a gente tem uma série de benefícios que, enfim, eu ainda não descobri eles até hoje, depois de 13 anos no serviço público, mas, enfim, temos sim alguns, mas não tantos assim, temos outros tantos prejuízos. Então, eu acho que, e essa é uma cultura desafiadora, que está muito pouco na nossa governabilidade, porque é uma cultura externa que precisa ser mudada. Então, eu acho que a gente vai vir um pouco a reboque desse movimento. Eu sou esperançosa, mas eu acho que se ele vai chegar para muitas instituições em 2040, eu imagino que o serviço público talvez 2050, 2060. Então, assim, eu acho que é um pouco, não sei se é um pouco dessa angústia que a Jéssica compartilha, mas é a minha. Mas o meu ponto que eu queria perguntar assim, até vem um pouco da sua fala agora. É como a gente colocar no mesmo ambiente duas gerações que têm valores tão diferentes, assim, valores que são tão centrados num outro mindset em que é sangue no olho, que, né, enfim, todos esses termos
pejorativos que a gente usa em relação ao trabalho, às vezes até de forma inconsciente, e uma geração que está chegando para trabalhar por propósito. Pessoas que estão dizendo assim, eu vou abrir mão da estabilidade do concurso público porque isso não faz sentido para mim. Isso era inimaginável há 10 anos atrás, quando eu entrei. Então, assim, e isso hoje é realidade. Então, assim, e aí o que me preocupa é, eu concordo, que a gente tem que colocar mais pessoas assim para iluminar a instituição e fazer com que ela floresça. É o termo que eu gosto. Mas como fazer isso sem desengajar essas pessoas que acreditam tanto no propósito? E até mesmo sem adoecer essas pessoas. É um passo além. Assim, hoje, atualmente, eu coordeno a área de saúde e qualidade de vida da instituição que eu trabalho. Então, assim, a gente vive um processo de adoecimento que é uma coisa absurda, absurda. Enfim, desculpa, me alonguei um pouco. Não, sem problemas. Como é o nome dela? Da menina, da tua Mano, filha. Maria Fernanda. Oi, Maria Fernanda, tudo bem? Coisa boa. Então, eu concordo com esse processo, eu sei o quanto ele é desafiador para todos nós. E, como eu disse, você vai encontrar organizações. Eu vou repetir várias vezes, porque a gente também aqui na Califórnia, a gente está tentando entender como é que a gente dá a perspectiva de compreensão para as pessoas sobre isso que nós falamos em termos de processo de evolução das organizações, né? E, por enquanto, a gente ainda está usando esse conceito dos ambientes, onde, como se tivesse uma grande nuvem sobre eles, que deixa eles escurecidos, e ambientes onde entra a luz, né? Luz para poder dar vida, dar sorriso, entre outras coisas mais. E eu sei o quanto é desafiador para todos nós, e os processos de trabalho também vão mudar muito, porque a gente ainda eu ainda faço parte dessa geração que, como é que é? Eu preciso ter a minha carteira, eu preciso ter a garantia de que no mês que vem isso vai acontecer, mas as pessoas que estão chegando agora, eles já estão falando, mas se isso é o preço, né, é como se fosse um aprisionamento, né? Há organizações que as pessoas estão lá, e as organizações dão pacotes de benefícios maravilhosos, entre outras coisas, mas para a sua vida ter direito a tudo aquilo, você tem que passar por coisas que não são agradáveis. Então, o que está ocorrendo com a sociedade hoje é que a sociedade está repensando isso. E, de uma maneira, parece até que o próprio universo vai fazendo as suas mudanças na química, porque eu disse que nós somos elementos atômicos, esse é um dos pontos. Essa é uma outra coisa que a gente ainda não conseguiu entender direito, mas que nos próximos anos a gente vai começar a refletir mais sobre isso. Porque nós somos só isso, é só energia, é puro campo energético, eu só estou condensado, ou seja, só tem a energia toda condensada que faz esse formato aqui para vocês, que os olhos de vocês conseguem ver. Mas, de fato, é puro princípio atômico, né? Que isso daqui pode, sei lá, desintegrar ou não. Vamos aprender muito sobre essas coisas ainda. E essas organizações que trazem esses princípios atômicos, nós também estamos mudando. Olha só que quando a gente fala do princípio atômico, significa que eu tenho algo que anima essa energia que forma esse campo físico. É físico porque eu consigo tocar, mas se eu pegar o princípio atômico, também desestrutura tudo e a gente vai ter que repensar uma série de coisas. Por isso que a física quântica, entre outras, estão ganhando tantos espaços. Mas também tem um ponto aí que é essa história do princípio que anima esses átomos todos, esses trilhões de átomos que estão juntos aqui. Que princípio é esse? O princípio que anima é o princípio anima, reflete a alma, que é o princípio espiritual, que é aquilo que dá vida. Não estou aqui trazendo para nenhum contexto religioso, mas é o que dá vida para essa estrutura que eu tenho aqui. E notem que as doenças que estão chegando agora não são mais só as doenças do corpo, porque antes a gente falava das organizações, era sobre LER, DORT, a gente trazia um monte de siglas para poder falar das organizações. Agora nós estamos falando das doenças que estão conectadas com a mente, conectadas com a consciência, que são as doenças da alma, ok? São intocáveis. Olha que coisa interessante, a pessoa sente, eu não consigo nem visualizar. Eu não sei que
o braço parou de mexer? Porque eu não consigo visualizar isso, né? Então, nós estamos falando das doenças que estão nascendo, ou seja, está havendo uma mudança também da forma como a gente olha para o mundo e aquilo que a gente precisa valorizar. Aí, quando falam para mim, mas o trabalho ele vai ser descartado da humanidade, eu digo, não, esse trabalho do jeito que há, que é o trabalho braçal, o trabalho físico, o trabalho que desgasta a nossa energia física, esse sim. Mas nós vamos nos conectar com as novas formas de trabalho, né? Como algumas pessoas, ninguém imaginava que ia ter uma pessoa atendente, ou nem precisa do atendente, né? Porque pode ser feita a venda toda pela internet, mas ainda por conta do que nem todos nós que vivemos no passado morremos, então a gente ainda precisa das lojinhas físicas, tal, mas acho que as gerações do futuro já nem vão precisar tanto, porque assim as gerações vão mudando também as suas necessidades. A gente só precisa pensar que eu não queria imaginar que tinha alguém lá, um atendente, vendendo um aparelho celular que eu posso falar com você. Eu estou aqui nos Estados Unidos, mando uma mensagem para você, você recebe aí, a gente começa a interagir e está tudo no mesmo horário. Eu sou daqueles, olha, gente, eu nasci na cidade de Utinga, lá na Chapada Diamantina, lá na Bahia, ok? E eu me lembro que, ao visitar minha avó, a gente entrava numa cabine para poder fazer uma chamada telefônica, que tem uma menina que controlava esse negócio. E era caro, a gente pagava pelo minuto, era um negócio assim, né? E ter telefone, a gente tinha ações, né? A gente não, porque eu era de uma família pobre, eu nunca tive telefone em casa, tá certo? Só fui ter quando rompeu o processo da tecnologia, chegaram os celulares, mas ainda passei por aquele pager, do bip, tinha aquelas coisas todas, até chegar... Vocês nunca ouviram falar desses negócios, né? Vocês nunca imaginaram que tinha uma telefonista... Você consegue imaginar que a telefonista pegava um plug daqui, colocava o plug em outro lugar para mandar o ramal, a ligação? Alguém ligava, atendia, espera que eu vou te passar para ele. Aí ligava, ela fazia conexão no ramal. Olha que coisa louca, ninguém consegue. Naquela época, ninguém ia... Se eu falasse que ia ter um atendente vendendo um aparelhinho que a gente podia falar de qualquer lugar e podia sair andando por aí, né? Ninguém ia acreditar nisso. Mas isso faz parte do nosso progresso, das nossas tendências, e o trabalho também passa por isso. Há muitas coisas que nós vamos ter que descartar. E para ajudar a gente vai também deixar de fazer parte, vamos falar assim, desse mundo físico que a gente está aqui, tá certo? Para poder abrir espaço para as outras gerações com novos portes físicos e com melhor consciência do que a nossa, vão tomar o espaço da gente nas organizações. Isso é um processo de transição, é como uma corrida de bastão. Uhum. França, tu sabe que eu estava te ouvindo aqui e pensando na influência dos nossos ancestrais, né? Dessas gerações que vieram antes, das heranças que a gente está tendo que lidar hoje, né? E também como nós podemos ser bons ancestrais, porque a gente recebeu isso e estamos em transição de linguagem, transição de modelo de gestão, transição de uma série de coisas. E quem seremos nós para os que vêm na frente? Que legado nós vamos deixar? E aí a Márcia Rigo fez uma pergunta aqui, que é quais são as competências desse líder nesse contexto todo que a gente está conversando? Eu acredito muito que nesse conceito de a gente ser bons ancestrais, e a liderança, isso é liderança de si mesmo, e quem ocupa cargo de liderança tem uma responsabilidade maior. E aí, quem é esse líder, França? Como é que é esse novo contexto, essas novas competências, se a gente puder usar esse termo, que também é um pouco fabril, né? Um pouco da Revolução Industrial aqui. Sim, acho que a gente está aqui para ser... eu vou mudar o termo resultado, Uhum, tá certo? Para sermos prósperos. uhum, A uhum, grande transformação é essa. Nós estamos saindo do contexto do resultado, uhum, aquela história do profit, uhum, para gerar prosperidade para todos dentro do ecossistema. uhum, Porque as organizações do futuro elas serão avaliadas pela capacidade de gerar prosperidade em todo o ecossistema. uhum, Essas serão as organizações do futuro. As uhum, organizações que eu trabalho até hoje ainda estão conectadas com o profit porque ainda é a mentalidade das pessoas. uhum, Eu vejo pessoas falando de ESG de uma maneira muito legal, discursos maravilhosos, mas eu conheço essas pessoas no dia a dia. uhum, E está levando uma mensagem para o público, porque ele entende que ele precisa falar disso hoje. Porque se uhum, ele não falar disso hoje, o acionista acaba com ele, ok? Então uhum, ele fala disso, mas na hora que ele encontra com a secretária, ele trata ela mal. Na uhum, hora que ele vai falar com a pessoa que foi responsável pelo táxi, ele trata a pessoa mal.
Aí ele trata também, entendeu? Uhum. Que Uhum. SG é essa? Que Uhum. discurso é esse, né? Uhum. Obviamente, já fazer o discurso para multidões já é bom, mas a grande transformação passa pela consciência do ser, do Uhum. indivíduo. A sociedade não muda como um todo. A Uhum. sociedade é um combinado de indivíduos. Uhum. Se todos nós, indivíduos, nos tornarmos seres melhores, com o progresso dessa consciência, da espiritualidade. Quando a gente fala da espiritualidade, é a, a expansão da consciência, Uhum. para olhar para o mundo e fazer esse mundo ser um mundo de todos, né? Uhum. Quando a gente começa a entender isso, então o livro fala muito sobre isso. O livro, se você entender, o livro fala sobre você mesmo. Então, uma série de pessoas fala assim para mim: eu comprei o seu livro, mas dá para você autografar esse outro aqui? Eu falo: para que é esse? Qual o nome? Não, é para o meu chefe. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que é uma questão de você com você mesmo, Uhum. ok? Se a Uhum. pessoa tiver um pouquinho mais, e a gente não muda ninguém de um dia para o outro. Uhum. Nenhum de nós muda de um dia para o outro. Eu também estou no meu processo de progresso, de transição, e eu quero ser melhor. Eu Uhum. me envergonho de quem eu fui ontem, Uhum. não um ano atrás. Eu me envergonho da pessoa que eu fui ontem, porque a gente comete deslizes todos os dias, Uhum. dentro desse processo do aperfeiçoamento moral que a gente tem que ter. E Uhum. liderança é uma missão. Uhum. Porque, desculpa, eu entrego um monte de gente para você, na sua frente, para você ajudá-los a progredir. Se eles progrediram, seu negócio progride. Uhum. Porque pessoas melhores fazem coisas incríveis. É Uhum. simples assim. Uhum. Mas não, eu dou a chancela, chamo a pessoa de líder, ele vai lá e destrói a vida dessas pessoas, trata pessoas de maneira como alguns tratam como animais, como entre outras coisas, e é Uhum. isso que a gente faz. E aí, esses dias falaram para mim assim: o que eu faço com esses líderes, esses péssimos líderes que tem dentro das organizações? Como é que muda isso? Uhum. E aí eu pedi desculpa para a pessoa, comecei a pedir desculpa. Aí ele falou: não, por quê? Eu não entendi. Eu estou falando da minha empresa. Eu falei: então, mas porque eu também faço parte de quem promoveu esses líderes. Uhum. Muitos deles passaram por mim, dentro de contextos do passado, entre outros momentos, ainda estou promovendo. Uhum. Porque nós ainda estamos promovendo pessoas, porque nós estamos em progresso. Nós Uhum. ainda não somos as pessoas de 2050. Uhum. Uhum. Então, eu tenho que aturar com a realidade de quem eu sou hoje. Olha que Uhum. coisa louca. Uhum. Eu Uhum. tenho que reconhecer e olhar no espelho e reconhecer aquele que eu sou hoje. Uhum. Adoraria ser o Luiz França de 2040. Não vou nem falar, chegar em 2050. 2040 já está bom para mim, ok? Adoraria, mas eu ainda não sou. Eu Uhum. estou no progresso. Então, eu Uhum. preciso respeitar isso. Eu preciso ter compaixão com esse meu eu de hoje, que será o melhor no futuro. O que não pode é as pessoas não terem consciência e saberem que, Uhum. e acreditarem que tudo aquilo que eles fazem não serve de nada. E Uhum. algumas pessoas, por conta do resultado, destroem outras pessoas. Uhum. É isso que nós vamos discutir um dia, porque no passado, há 200 anos atrás, a gente chicoteava outras pessoas. Uhum. Então, se você atingir o resultado, né, é, fazendo pessoas sofrerem, daqui a 200 anos você também será essa parte do questionado. Por isso que é Uhum. importante você falar desse legado que nós estamos deixando para a sociedade. Como Uhum. líderes, Uhum. qualquer papel, a pessoa que me serve na minha casa, que já de alguém me servir na minha casa, já traz um pouquinho dessa herança. Dessa Vocês história. há de convir Uhum. comigo, Sim. porque eu estou aqui numa sociedade que ninguém me serve na minha casa. Para alguém servir na minha casa, significa que tem uma parte que eu não consegui fazer e eu tenho que pagar muito bem para ela vir aqui fazer esse trabalho. Já Uhum. no Brasil, não, é o menor salário, Uhum. né? Ou seja, a valorização do trabalho é muito distorcida dentro da nossa sociedade. E ainda assim, há pessoas que abusam. Né? Passa lá nos noticiários uma babá que foi agredida por uma outra pessoa porque se sente no direito de agredir uma babá, Uhum. ok? Uhum. Uhum. Então, isso não é sobre o trabalho, sobre as organizações ou sobre a cultura de confiança. Isso é sobre os seres humanos que nós somos. Uhum. Uhum. E eu Então, acho que né? França, eu quero só sublinhar um negócio, porque quando a gente pergunta, talvez aqui sobre competência, a gente está perguntando sobre o que que o líder tem que fazer. E tu tá trazendo uma perspectiva muito interessante, e eu quero pontuar isso, que antes de fazer é sobre ser. Porque depois o fazer vai sair coerente e consistente, mas se eu não tiver consciência de mim mesmo, do meu impacto, da minha história, como é que eu vou ajudar as outras pessoas? Eu acho que tu traz um elemento aqui muito importante, que é primeiro ser e depois fazer, né.
É isso mesmo, Carol. E todos os dias eu pergunto para mim, o dinheiro que eu ganhei hoje foi digno? Uhum, Porque eu também, para tentar equalizar isso, eu comecei a entender que todas as pessoas dentro da sociedade são meus irmãos, uhum, fazem uhum, parte da minha família. uhum, uhum, Porque é sobre isso. Quando a gente ouve que a economia precisa mudar e nós vamos precisar evoluir a economia do nosso país para uhum, poder levar prosperidade para todas as pessoas, o que é economia? uhum, Economia, se eu pergunto para você o que é economia, talvez alguns aqui já me ouviram falando sobre isso, porque essa não é mais uma novidade no meu discurso. A economia vem do seguinte: a gente pensa que economia é macroeconomia, microeconomia, a taxa Selic, os bancos, essas coisas. Não, economia vem do princípio de, primeiro, a origem da palavra vem do grego, ecos. uhum, Ecos é casa, uhum, ok? Nomia, organizar. Organizar a casa. Você uhum, quer ter prosperidade? Comece organizando a sua casa. uhum, Se não estiver, comece com a sua casa física, uhum, da sua vida, do seu corpo, de quem você é. Depois a sua casa, o seu ambiente, o seu lar. Porque se estiver desorganizado, se as pessoas... Porque tem gente que... Discursos maravilhosos, mas dentro de casa grita com os filhos, grita com a esposa. Desculpa. Como é uhum, que você traz a paz para dentro da sua casa? Como é que você organiza a sua casa? Depois que você fez isso, você expande. uhum, Aí você expande e vai para a comunidade e tal. E vai para. Eu moro numa cidade chamada Irvine, sim, uma cidade maravilhosa. E o que tem de diferente em Irvine? A organização. É como, a gente trata como se fosse a nossa casa. Quando a gente fala de ecossistema, é sobre a nossa casa. uhum, Ecossistema, é o sistema da nossa casa. O planeta, quando eu reconheço o planeta como minha casa, eu não jogo um papel no chão. Que é minha casa, eu não jogo papel no chão da minha casa. uhum, Você uhum, concorda? E a uhum, mesma coisa, quando eu começo a entender que o planeta é a minha casa, que todos vocês são meus irmãos, uhum, parece maluco o que eu estou falando, mas assim, aí chega a pessoa que é trans, ok? Eu estou falando com meu irmão ou minha irmã. uhum, Eu deixaria desempregado meu irmão ou minha irmã? uhum, Eu não deixaria. Então, uhum, eu estou numa sociedade onde a gente é proibido fazer perguntas que não sejam relacionadas ao trabalho. Aqui na Califórnia é lindo isso. Eu uhum, não posso te perguntar nada, eu não posso te perguntar quantos filhos você tem, eu não posso te perguntar nada que seja fora do trabalho. Eu não posso perguntar se você tem carro para vir trabalhar, como é que... Essas perguntas, qualquer pergunta que eu vá fazer com você é relacionado à atividade que você vai executar. E aí não importa, é uma alma, um espírito em um corpo físico atômico na minha frente que está em busca de uma atividade para ter prosperidade. E ponto. uhum, E aí eu vou te contratar, uhum, porque eu vou tirar de mim várias possibilidades de vieses inconscientes. Eu sim, estou falando sobre isso. Quando eu olho para você, Carol, minha irmã, e você fala para mim, você falou para mim hoje assim, ah, pô, França, você, todas as vezes que eu te chamo para a gente conversar, você está disposto. Você sabe por quê? por quê? Porque é isso. Minha irmã está precisando de mim. Uhum, uhum, Se eu pensar, a Carol da empresa tal está precisando de mim, aí eu posso falar, ei, mas eu não estou ganhando nada com isso. Você concorda comigo? Mas quando o uhum, irmão te chama, você não cobra nada, você está ali, você vai ajudar. E, uhum, obviamente, se você sabe que eu tenho uma atividade XYZ, e você também vai falar, essa é a sua atividade, vamos remunerar pela sua atividade, porque vamos ser justos também com as pessoas. uhum, Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que ser, agora vamos doar as nossas coisas. Não, não é sobre isso. uhum, É sobre a uhum, forma como a gente olha para o próximo, uhum, uhum, ok? sim, Então, tem um projeto incrível lá em Salvador que Chama para Dançar. Uma dificuldade enorme de gerar emprego para as pessoas, uhum, porque a gente tem muitos paradigmas ainda que a gente uhum, tem que vencer. E uhum, ainda bem que eu vou morrer, porque junto comigo eu vou morrer um monte de gente que tem esses paradigmas, que ficam aí falando que não deve, não isso, não aquilo, não aquilo outro, para poder deixar a sociedade continuar. sim, Gente, é uma missão, liderar uma missão. verão. Gerar uma cultura de confiança é uma missão, porque alguém tem que olhar para você e tem que se sentir bem com a sua presença. Só isso. Uhum, uhum.
E França, agora a Flávia Paim colocou aqui no chat uma pergunta. Tu é diretor de RH, né? Tu é autor do livro, tu é diretor de RH para as Américas de uma empresa, e ela pergunta aqui qual é o papel do RH, é para ti essa é especialmente para ti. Qual é o papel do RH no desenvolvimento de ações para fomentar a cultura de confiança nas organizações, principalmente no setor industrial, mas eu acho que vale para todas, tá? Acho que vale para todas. Sim, sim. O RH ele tem um papel muito especial. Uhum, O RH tem que parar com essa história de querer ficar no campo da estratégia, que não é sobre a estratégia. RH é responsável por fazer gestão, ajudar as pessoas a fazerem gestão de pessoas. uhum, Eu preciso ajudar a interpretar os quase 8 bilhões de seres humanos que são indivíduos com a própria identidade. Não uhum, tem um igual ao outro. uhum, 8 bilhões não são iguais. É muito complexo isso. uhum, E tem pessoas em vários níveis de consciência. O uhum, RH precisa assumir esse papel de ser o facilitador da ampliação da consciência. uhum, Mais do que só fazer a gestão, pagamento, folha, essas coisas todas, tal, a grande pergunta que eu faço é: cuidado com o ser humano e como é que eu ajudo, eu inspiro mais pessoas a terem cuidado com o ser humano? uhum, Porque quando as pessoas estão em um ambiente que eles se sentem bem, eles vão entregar o melhor de si. O melhor de si. Então, o papel da RH é esse tradutor, esse que apoia. uhum, Eu não quero ser quem manda na organização. Eu tenho um executivo esses dias aí, ele falou para mim assim: eu morro de medo de falar com RH. E eu descobri que tem várias pessoas que morrem de medo de falar com RH. Porque o RH, por conta de suas teorias e por conta de suas ferramentas, impõe uma realidade. uhum, Quando a gente, de fato, está lidando com humanos. E cada um é de um jeito. uhum, Como é que o RH ajuda as pessoas a refletirem sobre essa diversidade que a gente tem em torno de nós? Eu estou vendo aqui o Luiz Nascimento está falando que ele também tem algo para contribuir aí. Está aparecendo um monte de informações aqui. Então, vou parar por aqui, mas dizer o seguinte: o RH ele é o facilitador da organização. uhum, Não queira ser comando. Porque quando eu me torno comando, né, eu deixo de fazer o meu papel que é influenciar. Teve um dia desses que estava lá o cara do RH falando de números, resultados e aquele discurso maravilhoso de vendas, de volume, de top line, bottom line, trazendo um monte de palavras aí do. E aí eu olhei assim e falei, minha pergunta foi, rapaz, quem está cuidando das pessoas uhum, enquanto isso? Quem está ajudando a traduzir a organização para o papel que ela tem para servir as pessoas, inclusive as pessoas de dentro? uhum, Porque se você estiver fazendo mal para as pessoas de dentro da sua organização não serve para nada. Não, mas minha organização é extremamente lucrativa. Tá bom, sem problemas. Vai morrer, daqui a 20 anos vai morrer. Eu sinto muito em te dizer isso, porque não vai conseguir sobreviver. E se não morrer é porque alguém assumiu o comando e resolveu fazer a coisa certa, que é servir o ecossistema, a casa como um todo, uhum, servir a todos. uhum, Todos precisam se beneficiar dessa prosperidade. uhum, uhum. Nascimento, tu queres abrir teu microfone e fazer a tua contribuição? Seja muito bem-vindo aqui, Nascimento. Vamos ver onde ele está aqui. Peraí. Vamos ver se Está tu... me ouvindo? Sim, Nascimento. Seja Estamos. Opa. bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Um encontro com França é algo assim, já é um grande presente. É algo assim que renova. Mas eu vou para. Ele começou e falou uma coisa muito bacana. É assim, o homem é um ser social. Sem o outro, ele não é ninguém. Com isso, o tema que está sendo colocado é a confiança. Já pensou, relação sem confiança não existe. Então, essa é uma abertura que eu gostaria de falar.
E falou também em gerações. Aí eu quero dar um testemunho muito rapidinho assim. Na nossa família, a regra é o seguinte: não importa a idade, todos aprendem. Eu aprendo com o neto fazer um download, seja de 6 anos, 7 anos, 8 anos, falo das experiências. Então, a gente coloca todo mundo numa mesma base. Família, letras maiúsculas. No lado social, a coisa muito importante nesta fase da confiança, sabe o que é? É respeito ao outro. Todos têm vez igual. Isso aqui é muito importante. E no profissional, eu aprendi na empresa, eu trabalhei numa empresa há 27 anos, depois criei as minhas próprias empresas, o França conhece, existiam regularmente uma coisa muito importante: reuniões de comunidade. E nessa reunião, todos deixavam o crachá do lado de fora. Todos eram iguais. Claro, em apresentação de como a empresa ia, as vitórias, as preocupações, as receitas, os ganhos e tal, isso e aquilo, os progressos, entendeu? Mas também quando era problema que a gente tinha de ambiente, e todos podiam falar. Como a gente dizia naquela época, o Zé do Café ou o diretor, todos são iguais. E se respeitavam. E depois que acabava, diretoria e presidente era política de portas abertas. Qualquer pessoa que quisesse expor alguma coisa, ele poderia ir. Então, isso, vamos dizer assim, depois que eu me aposentei com quase 30 anos de trabalho nessa empresa, eu abri as minhas empresas e mantive a mesma política. E como eu sou da área de prestação de serviço, eu vim falar aí preocupações de tudo isso e aquilo, a gente sempre coloca nas paredes. O valor da empresa é o valor dos seus profissionais. O lucro é simplesmente um meio para que a gente continue em reinvestindo em progresso. E aí, o França conhece a minha mãozinha chamada 5Ps, que é o meu dia a dia em todo e qualquer lugar que eu vou. Primeiro P, paciência, da minha avó. Nada para reclamar. Segundo P, da minha querida mãe. Sempre o positivo. Tudo na vida acontece para o bem. O terceiro e quarto P dessa empresa linda e maravilhosa que eu trabalhei nos 30 primeiros anos, que era progresso e perdeu. Ué, como progresso e perdeu? Busque a excelência. No dia que conseguir, perde. Aqueles que se achar que já é o maioral, que é o consultor, que é o infalível, ele perdeu tudo. A gente tem que estar sempre em progresso. E como eu sou muito religioso, nós estamos falando muito em coração, eu quero dizer o seguinte: o último P é o Pai. A gente tem que rezar todo dia. E é isso aí. E aí eu coloquei assim para... Ele falou em morrer, e me veio uma palestra que eu fiz com um grupo aqui da Escola Pan-Americana, e eles queriam saber se ia fazer engenharia, se ia fazer medicina, se ia fazer economia, sei lá. E eu fiz a minha palestra, porque como engenheiro, a fiz assim, e disse: eu posso fazer uma pergunta? Pode. Encontrei um amigo comemorando a formatura da filha. Ah, é? Formou em quê? Ah, e formou em medicina. Claro que eu não ia falar em engenharia. Formou em medicina, 2016.1. O que é ponto 1? Ah, é porque é primeiro semestre. Depois encontrei um amigo comemorando do filho, claro, tem que ter uma menina, tem que ser um amigo para não induzir nada a ninguém. E eu disse assim: e aí, comemorando aqui, rapaz, a formatura do filho. Ah, é? Formou em quê? Em direito. Opa, medicina, direito, nada de engenharia. Não queria induzir ninguém. E disse assim: formou quando? 2018.2. Porra,
Ponto 2, professor, ponto 1 é primeiro semestre, ponto 2. Então, olha aqui para esse coroa maravilhoso. Adolescente dos 120 anos. Percebeu? O meu neto está fazendo 19 anos, ponto 1, e eu estou com 19,2. Qual é a minha idade? E a menina na frente, que foi premiada na maior elogio, ela disse: o senhor tem 79 anos. E eu, toda vez que me apresento, eu digo: eu tenho 19,2. E não vou parar nunca. Vou morrer um dia, França, mas com 120. Boa Que noite, um beijo presente, para todos. que presente. Gratidão enorme. Uau. A coisa boa de a gente abrir espaços de conversa como esse, França, é que a gente sempre tem presente, né? Muito obrigada, Nascimento, por compartilhar a tua história conosco. E eu vou ter que falar um negócio aqui, porque a gente falou há pouco tempo sobre ancestralidade e como é bonito de ver também os presentes que a gente recebe de pai, de mãe, de vó, né? E que estão no nosso coração. E que a gente pode fazer um bom uso disso no nosso papel de liderança. Uau, emocionante mesmo, Cláudia. Tens razão. Emocionante. Nascimento, só faltou você deixar aí os links de onde o pessoal pode se candidatar, porque tá todo mundo doido para ou trabalhar com você ou fazer negócio com você aqui, porque você é muito especial. Não, é o seguinte, Muito obrigado. uma coisa boa é o seguinte, que eu também, como eu vejo assim, uma coisa importante, empresa é prestação de serviço, porque o valor dos profissionais, o valor da empresa dos seus profissionais, e todos os meus sócios hoje são os meus estagiários. Fizeram, preparei, e depois, porque eles têm que ser parte do negócio. Uhum, E eu não tomo decisão sem não ouvir a minha comunidade. uhum, E por isso que hoje, assim, me perdoe, o que eu vou dizer é só para fortalecer um pouco essa, eu não vou chamar de teoria, mas dessas informações. Hoje nós temos empresas nos Estados Unidos, tem empresas, sei lá, e aí é o mundo, né? Então, mas não quero falar sobre isso porque não merece. Nós temos que falar sobre nós, sobre pessoa. O França está toda hora dizendo o seguinte: nós somos 14 sistemas funcionais. E o mais importante, a própria medicina não reconhece muito isso, é o nosso sistema, o quê? Imunológico, que o próprio Covid aí mostrou, entendeu? É ele que nos defende. Ele falou muito do homem atômico. O que é o câncer? O câncer, nós somos formados por células, e o câncer é desregulamentação atômica. As células começam a brincar. Aquele hidrogênio que estava no 2, aí passa para o 4, passa para o 5, e aí reforma o câncer. Quer dizer, então, veja a importância de você manter a estrutura regular, o respeito, e o sistema imunológico é muito importante. Nós somos 14 sistemas funcionais, entendeu? Quer dizer, você não é a sua cabeça, você não é seu braço, você não é sua inteligência, sua fala, o que você transmite. Você é um ser humano. uhum. Você é um ser humano. E que vai morrer, não tem jeito. Eu quero com 120. Perfeito, perfeito. E eu costumo dizer que a organização, o conceito organização, ele vem do conceito do organismo. E o que a gente tem estudado muito é que quando uma célula ela começa a desagregar e levar outras células com ela, isso provoca adoecimento. Por isso que eu digo que nós precisamos tratar a liderança tóxica, porque são células que estão em desarmonia. E é muito interessante porque às vezes está harmonizado com alguns fatores, né? A gente, por conta de, a gente fala assim, estou fazendo isso pelos valores da empresa. A empresa diz que é orientação para resultados. Mas se você está desarmonizando com o ecossistema, isso não é bom. Então, o que está ocorrendo e onde está o princípio da desintegração, que seria a morte, né? A morte é a desintegração da sua estrutura. Algumas organizações estão falindo, outras estão deixando de participar do mercado, e às vezes está falindo o departamento, e às vezes falem o emprego, né? Eu costumo dizer isso, né? Que
As jornadas empresariais também são jornadas de vida. Você tem o dia que começa e o dia que você termina, né? É como se você fosse levando a sua carne, a sua alma para diferentes ambientes durante a sua jornada de vida aqui, né? Durante a sua existência. E a pergunta é se eu estou provocando saúde ou provocando adoecimento como líder. E o que é a confiança? A confiança é o princípio do equilíbrio, o princípio da transparência, o princípio de harmonizar o ambiente onde nós estamos. E as pessoas começam a viver sem ter que ter proteções, com aquela liderança, com aqueles colegas. Essa é a cultura de confiança. É quando as células trabalham em favor, as células empresariais, organizacionais, que é um organismo, organizacionais, estão em harmonia. Quando você atinge esse ponto de harmonia, a confiança está presente. Ligando todos, lembra disso, né? Confiar, fiar juntos, né? É como se você fosse integrando os fios e tudo está ali funcionando bem. Na hora que você começa a cortar os fios e desarmonizar, porque algum líder está criando algum dano, porque ele pode, pelo próprio desenvolvimento dele, pelo próprio progresso dele. E eu digo o seguinte, que nós temos duas vertentes. Uma é a do ego, contra o egoísmo contra o altruísmo. Quanto maior o seu nível de egoísmo, como líder, você acredita que está fazendo certo, mas você está fazendo para você, para a sua carreira, para o seu progresso, para mostrar o resultado para a diretoria. Quantas organizações não quebraram, né? Eu trago lá no livro o caso da Enron, né? Que é uma organização que, voltada para o resultado, escondeu os relatórios financeiros, entre outras coisas, porque precisava dar resultado. Estava usando as ferramentas de gestão, tudo certinho, para poder esconder de todo mundo, né? E acabou criando um problema enorme, porque com a necessidade de mostrar que você é o melhor, você é o mais competitivo, você é o melhor isso, foi destruindo a organização, foi adoecendo a organização. E aqueles que fizeram isso, eu digo, tem uma frase aí já, tem uma frase tem algumas pessoas que fizeram um papel muito importante para a humanidade, né? Vamos dizer assim, eu tenho Buda, eu tenho Cristo, eu tenho Maomé, tenho várias pessoas que tiveram um papel muito importante para a humanidade. Não estou aqui para defender nenhum deles, todos eles foram muito importantes para a humanidade. E tem uma frase do Cristo, né? No momento que ele estava ali encerrando o ciclo dele dentro dessa jornada conosco, ele diz: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. E é sobre isso. As pessoas estão fazendo coisas malucas todos os dias dentro das organizações sem saber o que fazem. Eles acham que estão certos. Matam pessoas, destroem vidas, acabam com casamentos. Tem uma série de coisas acontecendo no entorno de tudo isso, só porque a liderança acha que as pessoas têm que se submeter a eles. Então, é o princípio do egoísmo atuando. Porque se tivesse o princípio do altruísmo, isso não aconteceria. Porque as coisas só são boas quando são boas para o próximo, quando servimos o próximo. Quando o Nascimento traz para a gente, eu tenho uma empresa de serviços, é porque serve a alguém. E, de fato, todo o trabalho é uma forma de servir. É muito interessante. O dia que a gente parar para entender isso, que todo trabalho é uma forma de servir, isso vai fazer muito sentido para as nossas vidas, né? E o segundo ponto é o ponto do orgulho, né? Orgulho e humildade. É o segundo vetor, que é o do orgulho e humildade. Orgulho é quando você não tem coragem de voltar atrás. Humildade é quando você aceita que você está aprendendo. Exatamente o que ele também trouxe para nós, né? Quando você diz, espera aí, cheguei até aqui, mas eu ainda estou aprendendo. Eu quero ser melhor do que isso. Né? Só foi uma jornada de aprendizado. Cheguei até aqui, o meu próximo passo qual será? Porque a pessoa que é orgulhosa, eu já vi um líder dizer para mim, mas agora eu já anunciei. Você anunciou, mas está errado. Você já disse isso, mas está errado. Mas é porque não pode, dentro do papel que está exercendo, voltar para trás. E há líderes que fazem isso. Mas agora eu já disse, agora já foi. Como é que eu vou ficar diante de tudo isso? Isso é orgulho, tá atuando dentro das organizações. Porque o humilde diria, realmente, isso não é bom para todos. Vamos rever isso. Concorda?
E aí a gente entra nos ciclos da loucura, porque você tem o ciclo do mercado, o mercado sobe, o mercado desce, o mercado sobe. Eu não conheço... Tem alguém aqui que vai no mercado todos os dias, no mercadinho lá comprar coisas todos os dias? Não vai. Você vai no seu dia, o outro vai no outro dia. Tem dias que vende mais, tem dias que vende menos. Isso é um negócio, um ambiente de negócio. Vai subir, vai descer. Eu não posso enlouquecer em meio a isso. Porque amanhã as pessoas vão precisar de mim de novo. Se eu estou fazendo tudo que é certo, tudo direitinho, vão precisar de mim de novo. Então, eu não devo enlouquecer e não devo deixar as pessoas loucas a partir de mim. Então, como líder, eu preciso ter muita consciência do impacto que eu tenho. Da teoria que a gente está gerando aqui, é uma teoria que diz sobre o que eu estou atraindo a partir dos meus pensamentos, de quem eu sou, de como eu estou vivendo, que tipo de pessoas que eu estou trazendo para estar no meu contexto. Estou trazendo mais pessoas do escuro ou da luz para fazerem parte desse meu circuito e da organização. Porque, porque eu quero trazer pessoas iluminadas para estarem na minha organização. E aí, se você é iluminado, pode ver todo mundo. Aí não importa gênero, não importa cor, não importa nada. A luz chegando. E a luz é a luz da consciência, gente. É a consciência que define. E algumas organizações preferem trazer o ponto do escuro, da nebulosidade. Porque está dando resultado, talvez. Sim, dar resultado é a coisa mais fácil que tem no negócio. Eu desafio qualquer um de vocês. Eu posso fazer seu negócio dar resultado amanhã. É só chegar lá, fazer o squeeze, né, torcer as pessoas, né, torcer, o sangue pingar, né, e dinheiro começa a aparecer. Mas a troco de quê? Valeu a pena? É isso que eu quero levar para o meu legado, para a minha história. Daqui a 100 anos alguém vai falar que Luiz França fez isso, fez aquilo. Não, não quero. É sobre isso. França, e tem uma pergunta, nosso horário combinado era até às 8h30, mas tem uma pergunta que se conecta aqui contigo, que é com o que tu estava falando, que é como lidar com o ego nas organizações, que eu acho que tem tudo a ver com esse orgulho, né? Ego e orgulho, eu acho que estão amplamente relacionados. O que que tu diria, assim, para lidar com esse orgulho, com o ego dentro das organizações? Tem duas perguntas que você deve fazer como gestor todos os dias, né? A primeira delas é: qual o fruto do meu trabalho de hoje? De tudo que eu fiz hoje, esse fruto, ele é ácido ou ele é doce? Para as pessoas, não para mim. Nunca é sobre mim. É sempre sobre o outro. E a segunda é: esse dinheiro que eu ganhei hoje, ele é honrado e ele veio de fazer o bem ao próximo, gerar prosperidade para todos? Porque se o seu trabalho não está gerando prosperidade para o ecossistema como um todo, para a casa como um todo, não é inclusivo, tem alguma coisa errada. Eu não estou aqui para falar de crença de ninguém, como é que cada um entende a sua vida e a conexão com o futuro, além da sua vida de hoje. Mas eu volto a dizer, vou trazer uma frase que é muito importante, a gente perguntar todos os dias para nós mesmos. Como Santo Agostinho, todos os dias perguntava para ele, né? Como é que foi o dia? Como é que foi o dia? Como é que foi o dia? E o que eu digo é, a minha grande pergunta é, porque tem pessoas que querem saber se tem vida após a morte. Acho isso maravilhoso. Mas a minha grande pergunta é, hoje eu tive vida antes da morte? Valeu a pena o que eu vivi hoje? Em termos de... Porque eu morro todos os dias, para o meu sono, para o meu descanso. E estou nascendo todos os dias. Eu espero que aquele que eu vou nascer amanhã seja uma pessoa melhor do que essa de hoje. Que eu possa, durante a noite, ter as boas reflexões para poder eliminar um pouco daquele que eu fui hoje, que ainda não estava bem e que eu preciso melhorar. Então, a minha recomendação é sobre isso. Ensine as pessoas a perguntarem para si se valeu a pena. Não para si próprio, porque eu posso ter ganhado todo o dinheiro do mundo, mas eu não posso perder a minha essência como ser humano. E perder a essência como ser humano
viver a vida como um animal. Só para saciar a minha sede, saciar a minha fome. Não importa quantos eu vou trucidar no meio do caminho. Então, eu digo isso. Avalie todos os dias. Fez sentido? Aqui a gente está numa sala muito, muito incrível. Algumas pessoas tiveram que sair um pouquinho antes, mas a sala é muito incrível. É muito bom estar aqui falando com vocês, porque aqui eu tenho Thelma, tenho Sueli, tenho Margot, tenho Nascimento, tenho Cristiniano, tenho Isa, tem a galera maravilhosa. A Vanessa, que chegou aqui também para poder acompanhar a gente e tal. Gente, falar isso para vocês é fácil. E eu sei o quanto é difícil a gente contar isso para as outras pessoas. Então, obrigado por me permitirem estar aqui falando isso para vocês, para poder reforçar aquilo que eu acredito. Que eu não posso mudar de ideia. Eu não vou ver o trabalho do futuro. Eu sou apenas um conector de pontes. E quem vier depois de mim também será um conector de pontes, porque isso não vai parar, o progresso não vai parar. Então, que cada um de nós tenha consciência de que não vai ter um fim, mas eu tenho que fazer a minha parte de construção, de ligar os pontos, ligar os fios da confiança, fiar com. Eu preciso ajudar a ligar os fios para poder fazer esse futuro chegar. Então, são sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre os nossos bisnetos. Precisa fazer sentido. França, eu queria te agradecer e antes de talvez fazer aqui uma fala final, eu queria pedir que todos pudessem prestar atenção no seu corpo, porque eu acho que o França está nos dando o presente do que é uma liderança que vibra. Eu sinto o meu coração vibrar com a tua fala. E se vocês prestarem atenção no corpo de vocês, vocês talvez estejam sentindo, mas ainda sem perceber, porque não é algo, essa escuta não é uma escuta assim comum. Então, tirem um segundo para prestar atenção no seu coração. Essa fala do França, ela vibra. E eu volto, talvez onde a gente começou, França, na importância de a gente se trabalhar, se conhecer, para a gente poder vibrar numa frequência maior e impactar as pessoas. Muito obrigada pela tua generosidade hoje à noite, pela presença de todos. Queria abrir espaço para tu poder fazer tua despedida e talvez palavras finais, França, e a gente se encaminhar para o fechamento do nosso encontro de hoje. Perfeito. Minhas palavras finais são: eu sou de carne, osso e alma, assim como todo mundo. Não é fácil para mim também. Todos os dias as forças ocultas vêm e me atacam dentro desses ambientes corporativos para me fazer desacreditar. Mas eu sei que se eu acender o meu feixe de luz, ali tem luz. E em um pedacinho tem luz. Eu estou tirando um pouco da escuridão. Quando tiver difícil para você, apenas lembre disso. Está tudo escuro, mas você é a luz. O seu feixe de luz faz diferença, porque pode iluminar a esperança de outros que também vão acender o feixe de luz junto com vocês. Eu lido com líderes tóxicos, eu lido com líderes abusivos, eu lido com discriminação, eu lido com vários fatores, porque os ambientes corporativos, não conheço uma empresa que tenha só espíritos iluminados. Se tivesse, todos nós iríamos mudar para lá. Nós todos estamos na jornada do nosso próprio desenvolvimento, então não é sobre o outro. Não é sobre o outro. Não espere do outro. Se você esperar do outro, você vai se decepcionar. Pense que você precisa acender a sua chama. E siga andando. Alguém vem, sopra, apagou. Acenda de novo. E siga andando. Porque cada dia mais luz haverá. E contem comigo quando vocês estiverem aí vivendo momentos muito turbulentos. Liguem para mim. Pelo menos para a gente dar risada e falar de algumas coisas. Lembrar dos nossos momentos mágicos, de outras coisas que nós vivemos. Porque é assim.
Às vezes vai parecer que não faz sentido, mas não desista da sua própria luz. Porque a história toda da humanidade, dos quase 8 bilhões, é sobre você. Você não consegue resolver os 8 bilhões, mas você consegue resolver sobre você. E obrigado por me ouvirem hoje. Muito obrigado mesmo. França, muito, muito obrigada. Nossa, muito obrigada. Eu acho que o universo, ele sempre conspira, isso é uma crença minha, o universo sempre conspira a nosso favor. E a gente começar contigo hoje, eu acho que era porque tinha que ser mesmo, a gente está aqui juntos. E eu quero deixar o convite, essa é uma iniciativa que eu vou fazer, eu vou juntando todo mundo que eu admiro, França, eu vou chamando para a gente conversar, porque eu tenho essa missão na minha vida que é ajudar a elevar a vibração do planeta e levar a alma brasileira para o mundo, porque eu acho que a gente tem uma essência que ela é só nossa. A gente que trabalha internacionalmente, a gente sabe que tem uma coisa que é só do nosso coração. Então eu vou chamando gente, no dia 25 de setembro, a Lisiane Prestes vai estar aqui compartilhando a experiência dela também com gestão de pessoas no capitalismo consciente. Então, quem se sentir chamado, vem, a gente vai seguir conversando e vamos seguir trocando. França, muito, muito, muito obrigada. Nossa, muito obrigada. Um super beijo, um beijo a todos, uma ótima noite e um bom final de tarde, França, para ti. E nos seguimos conectados e juntos, fazendo desse mundo um mundo melhor. Muito obrigada, gente. Obrigada, Carol. Obrigada a todas, gente. Obrigada, França. Um abraço. Boa noite. Obrigada, Cláudia. Obrigada, França. Obrigada, Carol. Boa noite a todos. Fiquem em paz. Obrigada. Uhum. Obrigada, gente. Vou parar de gravar aqui.